Cara, eu tô pistola, galera. Furioso com esse Flamengo, cara. Ressuscitando o segundo defunto em uma semana. Não é possível, cara. 4 pontos jogados na lata do lixo contra São Paulo e Internacional. 2 times que estão em crise financeira, crise interna e externa, dentro e fora das 4 linhas. O Flamengo pega esses times e dá uma sobrevida pra eles, cara. Ô time frouxo, time mal treinado, um time que não tá jogando nada, um time que não honra o manto sagrado, cara. O Flamengo tá uma vergonha, galera. Vamos acompanhar aqui as análises pós-jogo do programa Sport Center da ESPN Brasil e ver o que eles vão falar de mais um tropeço do Flamengo, que não quer ser campeão. Não quer. Já falou, não quero ser campeão. Vai lá e entrega a paçoca toda hora. Ô time... Nossa, que raiva que eu tô, viu? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Você assistiu o jogo? Passou raiva junto comigo? Então comente, quero saber. Vamos lá. André Fury, você pode dar boa noite, mas pode dar tchau. Isso. Olha lá. André Fury não. Tchau, André Fury, um beijo pra você. Boa noite, só amanhã. A gente vai sugerir para o nosso pessoal, né, de engenharia aquela cadeira que entra no solo, né? A gente some e o ejetador, né? Vamos, pessoal, Bom trabalho a começa vocês. a pensar nisso a partir de agora, tá? Boa noite. Deixa eu estar. Até amanhã. Breler, um Tchau, beijo. Marcelo. Viu? Boa noite. Tchau, Até a boa próxima. noite. Agora sim, boa noite para Gustavo Zupac. Muito obrigado, muito boa noite. E também para Matheus Raimundo. Tudo bem, Marcela? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. A gente acompanhou este jogo que a gente começa a ver os lances agora no Gigante da Beira-Rio. Um empate entre Flamengo e Internacional, entre Inter e Flamengo. A gente vê aí, Colorado saiu na frente com o gol do Vitinho e o Flamengo empatou na reta final. Um empate, Marcela, que não foi bom em termos da classificação para ninguém, para nenhum dos dois. Vou dizer um negócio, vai perguntar pro torcedor do Colorado, mesmo pelo que apresentou o jogo, assistiu o jogo até ali, uma parte do segundo tempo, mas vai perguntar ao torcedor do Colorado, fica com aquele gostinho de que sim, poderia vencer, mas 1-1 contra o Flamengo, depois de um campeonato brasileiro que você não vence por nada nesse mundo, e depois do futebol que apresentou contra o Atlético Paranaense, meu amigo, tá tudo certo. Que assim, é um ponto que não muda o panorama do Inter do campeonato. Claro. É um ponto que mantém o Flamengo distante do Palmeiras, que está jogando agora. Mas pelo que foi o jogo, e aí o que também queria ouvir o Matheus sobre isso, pelo que foi o jogo, a impressão que dá é que o ponto ficou melhor para o Flamengo do que para o Inter. O Flamengo teve dificuldades para encontrar caminhos para buscar o jogo. O Inter fez um jogo de muita aplicação, um jogo defensivo muito bom, praticamente excelente, e no fim acabou tomando o gol de empate, esse aí é o gol do Inter, né? Gol de empate do Samuel Lino, que deu esses números finais no Gigante da Beira-Rio para um jogo muito, taticamente muito interessante entre Flamengo e o Colorado. Depois o primeiro do Internacional, eu acho que foi o Carboneiro que chuta e aí sai ali no cantinho, mas não deu para o Internacional vencer, não vai ser dessa vez, que vai somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Realmente, é um momento muito difícil do Inter, mas a gente não pode simplesmente olhar para o Flamengo e não dizer que também é um momento complicado para o Flamengo. Matheus, boa noite. Sem dúvida, Marcela. Boa noite para você, para o Zupac, para o fã de esporte que está com a gente. Um jogo muito correto, principalmente no aspecto defensivo do Internacional. O Pesolano montou uma linha de 5 para tentar segurar o Flamengo e deixou com 3 homens de meio de campo um pouco mais adiantados e mais 2 atacantes lá na frente, muito compacto. E o Flamengo não conseguia ter uma das principais virtudes que a gente viu nos últimos anos, que é tentar acelerar o jogo. Se a gente pega as estatísticas da partida, a maior parte do tempo a posse de bola é flamenguista. Mas é uma posse de bola estéril, sem criar... Uma posse alta, na casa dos 70%, mais de 70%. Tipo, não é 55%, é na casa... Cara, Flamengo é o famoso limpador de para-brisas. De um lado pro outro, toca na bola e não faz nada. Você é maluco, velho. Esse time do Leonardo Jardim tá muito mal, viu, cara? Ó, vai me desculpar, viu? Demitiram o Felipe Luiz e vão se arrepender depois. Dos 70% de posse pro Flamengo, mas um Flamengo pouco criativo, que pouco acelerava as jogadas de meio de campo. Esse é o gol. É o lance do gol, exatamente. E no único vacilo defensivo do Inter. No jogo inteiro. Exatamente, e acabou acontecendo. E se não fosse gol, acho que seria um pênalti ali, hein, no Bruno Henrique. Foi pênalti. Eu não tinha visto o lance, mas deu acabei de olhar vantagem. ali. O Bruno Henrique cai ali, né? São 2 falhas no mesmo lance. Aí, ó.
Eu acho que se não fosse, talvez fosse o pênalti seria marcado. Bom, mas... E tem um recuo do Matheus Bahia, que ele acaba empurrando a bola para o meio da área e deixa ela viva e oportuniza a finalização para o Samuel Lino, que foi uma figura relevante no jogo, porque defensivamente ele deixou muito a desejar, porque as principais subidas do Internacional eram pelo corredor direito, o Vitinho aparecendo muito bem no apoio à construção. Cara, isso que dá raiva. Olha a posse de bola, cara. 72-28. Olha isso. E o time é estéreo, né? Não faz nada, cara. Arame liso. Um time que cerca e não machuca. Não faz porra nenhuma esse time, viu? O próprio Carboneiro encostando um pouco mais para ser essa opção de tabela, de triangulação. E o Samuel Lino e o Alexandre estavam tendo muita dificuldade. Tanto que a maioria dos lances de ataque do Internacional saíram pelo corredor esquerdo defensivo do Flamengo. Bom, mostramos aí os números da partida, com uma posse de bola do Flamengo muito maior do que a posse do Internacional, 72-28. Mas nos outros números a gente vê até um certo equilíbrio, né? Finalizações no Inter melhor, 16-14, no alvo 5-5. Grandes chances, 7-4. Gols esperados, 1,38, 1,45 do Flamengo. E ações na área rival, 19-21 do Flamengo. Essa tela é muito raro a gente ver um jogo em que o time tem 28% de posse de bola. Isso é melhor. E bate 16 vezes para gol. É verdade. E olha que no segundo tempo o Inter foi caindo fisicamente. A gente viu logo depois do gol do Flamengo uma bola esticada que o Bernabé sai junto com o Rossi e o Rossi toca antes. Mas durante um trecho grande do segundo tempo, o Inter foi caindo fisicamente e foi perdendo a sua capacidade de contra-atacar. Inclusive, o gol que o Flamengo faz é no momento em que a bola para no pé do Alan Patrick, que já está cansado. O Alan Patrick ia sair, mas o Caleb estava pronto para entrar, só que a bola não saía, o Alan Patrick já estava cansado. E ao receber também essa bola cansada, foi facilmente desarmado. E a partir daí, num raríssimo momento em que o Flamengo teve para acelerar contra o Inter, que estava um pouco fora da sua linha defensiva, ali o Flamengo faz o gol de empate. Quando a gente olha para o que cada time vinha apresentando no campeonato, a gente tem olhares diferentes, né? O empate, como eu disse, não serve para o campeonato de ninguém na prática, mas por um momento de desconfiança enorme que o Inter tem, foi um jogo com estratégia muito correta, tomada, escolhida pelo Paulo Pesolano, com a linha de 5 mantida, como disse o Matheus, fazendo a opção, abrindo mão do Alejandro, colocando o Alan Patrick, que era até um pouco arriscado em termos de intensidade de jogo contra o Flamengo, mas inteligente a ponto de deixar o Carboneiro como um homem mais avançado, porque o Inter sabia que ia precisar de uma bola longa, de uma bola rápida, de um bom passe do Alan Patrick para achar o Carboneiro, para ter as suas melhores chances, e foi assim que saiu o gol do Internacional. Então, em termos estratégicos, o Pesolano foi muito bem. E do outro lado, eu acho que esse é um ponto que a preocupação nesse pós-Copa, teve a vitória sobre a Chapecoense, beleza, mas os dois jogos, os últimos jogos do Flamengo, São Paulo, empate, e hoje o empate, nos dois jogos um time que circulou essa bola muito devagar. O Jardim falou na coletiva sobre o São Paulo, após o empate contra o São Paulo no domingo, criticou muito o primeiro tempo do Flamengo, falou que foi um time apático e que circulou a bola lentamente. Hoje, de novo. Então, contra dois times que marcaram bem o Flamengo teve dificuldade para trabalhar essa bola. Eu acho que esse é o alerta que fica e por isso que, para mim, dentro de campo, o Inter foi melhor do que o Flamengo. O Flamengo tinha qualidade individual, aproveitou o único vacilo, o único deslize da zaga colorada para conseguir um empate que, como diz a nossa tela, é ruim para os dois. Exclamação. Dentro do Beira-Rio, pensando na matemática do campeonato. Claro, o Inter dá uma respiradinha, né? Pelo menos não entra no Z4, né? Que fica, bom, se não vencesse, iria entrar no Z4 provavelmente. O Grêmio entrou, inclusive. O Grêmio entrou porque o Mirassol saiu. Venceu. E aí o Grêmio foi entra. bom para os colorados, né? Ainda tem isso, né? Mas não que mude nada, porque é o mesmo... Ai, meu Deus, deixa eu mudar essa tela aqui, galera. Poxa vida, viu? E eu tirei sarro ainda, né, de quem palpitou em 1-1. E os caras acertaram. Tá louco. Foi lá no jogo aberto, tá? Os palpites. O pessoal acertou lá, 1-1. Número de pontos, 22 pontos, gente, em 21 jogos. É realmente um absurdo. E considerando a pontuação do Palmeiras como líder, e aí até por uma questão matemática, se o campeonato tiver a mesma projeção que a gente está vendo agora até a reta final, é possível que alguma equipe consiga a salvação do rebaixamento com menos de 45. De corte baixa. Vai ser um corte mais baixo. Quanto mais alto
é a pontuação, quanto mais alta é a pontuação do campeão, a tendência é que o corte seja mais baixo. Sim. E sobre a questão ano passado foi 44 do Inter. Confesso Acho que o Inter... Não estou lembrando de cabeça. Acho que foi 44. Acho que foi isso, mas eu dou uma olhadinha. Sobre a circulação de bola no Flamengo do meio de campo, o Jorginho e Everton Araújo com muita dificuldade hoje de fazer esse jogo acontecer. E quando a bola chegava neles, eles não conseguiam justamente acelerar e colocar no jogo com mais intensidade. A Arrascaeta, o próprio Lino, pelo corredor esquerdo, como eu falei, estava com essa dificuldade maior, porque como o Inter estava projetado para sair em velocidade, ele não estava dando tanta conta defensivamente, e os laterais do Flamengo também tiveram uma dificuldade maior no apoio. Tanto que uma das substituições que o Leonardo Jardim faz é justamente a entrada do Emerson Royal pelo corredor direito e, com isso, ele inverte o lado do Varela. Joga o Varela para ser lateral esquerdo para tentar melhorar não só a organização defensiva, o momento defensivo da equipe flamenguista, mas também para ter um apoio melhor pelo corredor. Foi um futebol realmente bem abaixo do Flamengo hoje em relação ao que a gente viu em outras oportunidades. Pois é, em outras oportunidades, principalmente antes da Copa do Mundo. O trabalho do Leonardo Jardim é ruim? Não, não é ruim, mas é este momento da temporada. É ruim, sim. Flamengo eliminado na Copa do Brasil, tá patinando agora, o time não joga nada. É ruim, sim, cara. Falar o quê? Que é bom? Eu não acho bom, acho ruim. Neste momento é ruim. O fim do pré-Copa e essa volta de pós-Copa do Mundo, claro, teve a vitória sobre a Chapecoense, gera essa preocupação. Se a gente pega o comparativo direto com o que o seu antecessor fez no trabalho como um todo, né? O trabalho como um todo. O trem errado? O trabalho do Jardim é claramente inferior até aqui. A questão é que o Flamengo começou mal a temporada, ele assumiu e o time melhorou, mas o time veio caindo, né? E nesse momento a gente vê um cenário, um tipo de jogo em que o Flamengo tem mais dificuldade. O Flamengo do Leonardo Jardim, assim como era o Cruzeiro do Leonardo Jardim, era um time que começava os jogos de maneira muito forte, geralmente construía uma vantagem ou tentava construir uma vantagem rápida para poder jogar em velocidade. Ele é um técnico que gosta que os seus times joguem de maneira muito vertical, em velocidade. O Flamengo do Felipe era um time que trabalhava a bola melhor. Acho que para um jogo como o de hoje, por exemplo, o Flamengo do Felipe Luiz, a gente imagina, né, no seu auge da última temporada, teria mais ferramentas para encontrar os caminhos para furar um bloco tão baixo, uma linha de marcação de 5, que no segundo tempo chegou a ser de 6 em alguns momentos, com o Bernabé ajudando o Matheus Bahia, do que o time do Jardim. Então esse cenário não aconteceu. Primeiro tempo contra o São Paulo, o time foi lento, o São Paulo se encontrou no jogo e cozinhou o Flamengo. E hoje, de novo, é um time que não encontrou caminhos para circular essa bola, com a Arrascaeta ainda recuperando o ritmo. O Carrascal começou bem o jogo, mas depois foi caindo. Até o Carrascal sair, o Samuel Lino estava fora do jogo. Depois que o Carrascal saiu, o Lino mudou de lado. O Lino cresceu, a gente vai falar mais sobre ele já. Não acho que seja ruim o trabalho do Jardim, mas neste momento o Flamengo está jogando menos do que a gente imaginava. Isso passa por ele, tá não piorando. Passa só por ele, mas evidentemente... Cada jogo que passa, o Flamengo piora, cara. Impressionante, né? É só ter tempo pra treinar que fica essa merda, né? Teve um mês pra treinar e não tá jogando nada. Passa pelo trabalho dele também. Eu vou além, então, na pergunta e depois você pode falar sobre... A troca do Leonardo Jardim, do Felipe Luiz para o Leonardo Jardim, é uma troca equivocada? Sim, principalmente pelo contexto que ocorreu depois de uma vitória, uma goleada por 8-0 no Campeonato Carioca, ainda que o desempenho no início do ano não fosse tão satisfatório quanto foi na temporada passada. O Flamengo, ele vai até o final do ano, tem um calendário mais dilatado, tem férias maiores por conta disso, então naturalmente a dificuldade seria também maior justamente para que o time entrasse em condição de competitividade maior em relação aos seus concorrentes diretos. Mas o trabalho do Leonardo Jardim, ele é um pouco abaixo da expectativa, sim, porque a gente esperava justamente que quando ele assumisse, tivesse um Flamengo que conseguisse ao menos controlar melhor o meio de campo. O Flamengo tem posse de bola, mas ele não necessariamente está no controle do jogo. Ter a bola no pé não quer dizer que você está jogando melhor, porque o Inter, mesmo com 20%, pouco mais de 25% de posse de bola, conseguiu atuar melhor que o Flamengo na partida hoje, porque ele desempenhou de acordo com o que o seu técnico gostaria. A aplicação defensiva e projeção de saída em velocidade no momento da recuperação da posse em transição rápida, contra-ataque. O Vitinho, como eu falei, pelo lado direito muito forte, mas é um Flamengo que tem margem para evolução. Agora,
O Zupac falava das características do Leonardo Jardim enquanto técnico, o trabalho dele no Cruzeiro e o que vem acontecendo no Flamengo. A montagem do elenco do Flamengo, ela não foi pensada para esse tipo de jogo. Ela foi pensada para o que o Felipe Luiz vinha desempenhando, vinha fazendo no comando técnico. Mais valorização de posse e acelerar com a bola no pé, não em transição. Você ter a criação rápida, marcação no bloco mais alto. O Leonardo Jardim, tentando construir essa vantagem cedo, a maioria dos jogadores tem como ideia ou como característica o futebol que o Felipe Luiz entendia que deveria ser desempenhado por aquele time. Tem um choque natural, isso fica lá atrás, mas quando o Flamengo enfrenta blocos muito baixos, como foi o caso hoje do Internacional, ele acaba apresentando essa dificuldade. Ele tem a bola no pé, mas furar o bloqueio. Se não acelerar com troca de passe e fazer com que alguma atração de defensor aconteça para que o espaço apareça na costa, aí vai ficar difícil, como foi hoje. Pois é. Cara, e eu tô vendo aqui o Flamengo empatou com o Internacional mandando o jogo no Maracanã. Foi 1-1 também, galera. Ou seja, o Flamengo perdeu para esse time ruim do Internacional 4 pontos. Cara, como que você vai ser campeão assim? Um time que briga para não cair. O Internacional é horroroso, dentro e fora de campo. É crise em cima de crise, polêmica em cima de polêmica. E daí, cara, você perde 4 pontos num campeonato para um time ruim desse. Você vai ganhar o campeonato como? Poxa vida, cara. É desanimador, viu? E é trabalho do Leonardo Jardim encontrar esse jeito de jogar contra times, e a maioria dos times jogando contra o Flamengo vai jogar dessa maneira. Ninguém vai ficar se expondo de peito aberto e de graça para o Flamengo. O melhor elenco. É bobo, né? E a maioria dos jogos que o Flamengo vai enfrentar vão ser como esse. É isso. Exatamente, claro. Ninguém vai entrar contra o Flamengo pensando, ainda mais um Internacional com uma crise gigante que está vivendo. Bom, temos alguns jogadores em entrevista logo depois da partida, o Varela e também o Bruno Henrique do Internacional. Vamos ouvi-los. Vem de uma sequência ruim, né? Então acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, a gente tem todo o segundo semestre, mas a gente precisava começar a pontuar, né? Então hoje foi um jogo extremamente difícil. Acho que dentro da proposta que a gente tinha hoje de fazer uma marcação forte, explorar o contra-ataque, a gente tinha conseguido fazer muito bem no jogo. Infelizmente tiveram ali uma bola, empataram o jogo. Acho que a gente tem que se fortalecer agora, cada vez mais. Tem o segundo semestre todo e a gente tem que começar a vencer, principalmente dentro de casa, né? Então, a gente sai com o gosto amargo do empate, mas tem muita coisa pela frente para a gente poder melhorar e começar a pontuar para a gente poder buscar um lugar melhor na tabela lá em cima. Não é sobre o resultado, sobre os pontos, é sobre o time, a maneira de jogar. Acho que não estamos no melhor momento. Temos que trabalhar. Agora temos uns 10, 15 dias para fechar as portas, começar de novo e trabalhar, cara. Temos que trabalhar. Caralho, velho. Eu tô vendo um negócio aqui, não tô acreditando, cara. Depois a gente conversa. É sobre o jogo do Palmeiras e Vitória. Puta que... Aí, então, começar de novo depois da parada da Copa do Mundo para ver se consegue apresentar um melhor futebol. Tem um ponto que ele fala de agora tem 10, 15 dias, porque como o Flamengo caiu precocemente para o Vitória na Copa do Brasil, o Flamengo ganha um respiro para trabalhar para a volta do Campeonato Brasileiro. É só na outra, porque né? o normal era o Flamengo ter jogos da Copa do Brasil, né? Mas dentro dessa oscilação do Flamengo na temporada, da queda de rendimento que vem acontecendo nos últimos jogos antes da Copa do Mundo e continuando nesse pós-Copa do Mundo, o Flamengo ganhou de prêmio de consolação. Eu não aguento, galera. Eu vou ter que falar para vocês aqui, cara. Eu tô vendo aqui, enquanto gravo o vídeo, o jogo do Vitória e Palmeiras. Os 2 zagueiros foram expulsos. O Kaká e o Luan Cândido. Os 2 zagueiros do Vitória foram expulsos. Tempo para tentar trabalhar, porque uma coisa é o Flamengo deixar pontos pelo caminho, com volume de jogo, criando muita chance, com o goleiro adversário sendo melhor em campo. Embora o Matheus Cunha tenha feito um bom jogo hoje, goleiro que era do Flamengo, inclusive, revelado pelo Flamengo, estava no Cruzeiro, agora está no Inter, mas o que chama a atenção é que, para além dos pontos perdidos, é a maneira que o Flamengo se comportou. Quando o Flamengo tem dificuldade para encontrar caminho, para criar grandes chances,
Isso gera um sentimento de frustração muito grande. E não só no torcedor, né? O semblante do Varela ali é claramente o semblante de um jogador frustrado com aquilo que o seu time não conseguiu fazer mais uma vez no Campeonato Brasileiro. O Jorginho também fala em entrevista no intervalo, ele fala a mesma coisa. Ele também fala, olha, a gente precisa encontrar alguma forma de encontrar a triangulação, a gente precisa voltar a jogar o que a gente jogou algum dia. O Varela agora falando a mesma coisa. A gente lembra, né? A Copa do Brasil, ela é diferente, então, nesse momento, joga no sábado e na terça-feira, ida e volta. Então, o jogo da Copa do Campeonato Brasileiro é só mais essa merda de Copa do Brasil ainda, pra fuder com tudo, né, cara? 2 jogos seguidos, ó. Flamengo agora só joga dia 9. Meu Deus do céu. Quanto mais treina, pior fica, viu, Flamengo? Então, pra gente é ruim isso aí. O outro fim de semana, no dia 8 de agosto. Então, por isso que ele fala desse tempo de treinamento com o Leonardo Jardim. Quando ele fala de treinamento, a gente precisa fazer treinamento, ele também dá uma jogada ali para o treinador, né? Vamos ver o que é que a gente consegue fazer, o que é que consegue apresentar. Mas a impressão que a gente tem, pelo menos eu tive no primeiro tempo, em algum momento, é que é um Internacional que estava em uma rotação acima da rotação de intensidade, inclusive sem bola. Do Flamengo também. O que é muito estranho, porque o Flamengo sempre foi esse time que estava sempre acima de todos os outros times, até pelo elenco que tem. A aplicação defensiva do Internacional hoje é digna de elogio, de registro, mas todo mundo, quando enfrenta o Flamengo também, tem que ter esse nível de atenção redobrado, porque sabe justamente da qualidade técnica do adversário que vai encontrar. E é interessante o Varela vir a público e dizer que tem que se trancar agora 10, 15 dias por conta da pausa para a Copa do Brasil e tentar fazer esses ajustes, porque também seria uma postura muito cômoda para os jogadores do Flamengo dizer que foi mérito do Inter, que o time se fechou e conseguiu segurar um ponto dentro de casa. Ele assume a responsabilidade também. E a gente tem visto cada vez menos os jogadores se expondo de maneira franca, de assumir mesmo a responsabilidade, de não jogar para o torcedor para tentar tirar o foco de uma má atuação. O Varela, pelo menos, conseguiu ter essa leitura de que... Vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu estou desanimado com esse Flamengo, tá? Estou desanimado. Pelo que eu vi contra o São Paulo e hoje, cara, o Flamengo não vai ganhar nada nesse ano. Infelizmente, cara. Pela essa bosta de futebol horroroso, pobre, que não tem criação nenhuma, infelizmente não vamos ganhar nada. Por quê? Porque a diretoria mandou o Felipe Luiz embora, que ganhou quase tudo, né? Só não ganhou o Mundial, o resto ganhou tudo. E daí contratou o Leonardo Jardim e o time tá, ó, pra baixo, cara. Depois da Copa do Mundo, esse time aí não apresenta nada de bom, nada. Um lixo de futebol. Essa é a verdade. Eu tô revoltado. Não sei a sua opinião, torcedor do Flamengo. Eu não sei como que você está se sentindo, cara. Mas eu estou colocando aqui pra fora a raiva que eu tô sentindo. Eu tô puto. Eu tô furioso com esse futebol medíocre. Essa porcaria de futebol apresentada pelo Flamengo. E daí, eu não consigo, né? Eu não consigo. Tem que ver essa merda aqui do Palmeiras também, ó. Essa bosta. Acabou de fazer um gol, esse caralho. Por quê? A bosta do Vitória teve 2 jogadores expulsos. 2 zagueiros expulsos. O Kaká e o Luan Cândido. Aí contra o Flamengo ressuscitou mais um morto, né? O Vitória na Copa do Brasil. Como que o Flamengo perde pra uma bosta de um time desse também na Copa do Brasil, cara? Ah, velho. Na moral, cara. Tô desanimado. Olha aí. Atuações. Jorginho é o pior. Samuel Lino se salva. Empate. Cara, eu não comemoro empate não, viu, galera? Só comemoro vitória, cara. Eu fiz um vídeo lá no Instagram, ufa, empatamos até que enfim, é porque é isso mesmo, ufa, né? Até que enfim, né? Pelo menos um gol, né? Time, todo jogo toma gol esse time, que é isso, cara? Até contra o Olímpia a gente tomou 2 gols, um jogo amistoso. Contra São Paulo, toma gol. Contra essa porra de Inter, toma gol. Tô até vendo o que vai acontecer, viu? Ah, cara, eu nem vou falar a nota de ninguém aqui, não. Valeu, galera. Valeu, galera. Desculpa, cara. Eu não estou com a cabeça boa pra gravar esse vídeo aqui, tá bom? Desculpa mesmo. Tá aí. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras.